Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast aqui, Tech Talk, com o professor Alex. Estamos juntos hoje, mais uma vez aqui, a gente está estreando um estúdio novo aqui, organizado, da UDF, né? Dá os créditos a quem tem crédito. Claro. Nossa instituição hoje, onde trabalhamos há mais de 10 anos aí, com certeza, desenvolvendo um trabalho muito bom aqui. E hoje eu quero falar para vocês hoje, principalmente aqui, nosso amigo professor Alex Leal, que é um game designer, desenvolvedor, é tanta coisa que eu vou deixar ele se apresentando para vocês, aí para vocês conhecerem um pouquinho da trajetória dele. E hoje a gente quer falar sobre um jogo que está lançando no mercado de games aí do país. E vocês vão conhecer essa trajetória, a gente vai colocar alguns frames para vocês conhecerem esse jogo. E com certeza vai dar o que falar. Vamos lá, professor Alex, fique à vontade. Muito obrigado, Léo. Eu acho que vai dar bastante o que falar, né? Porque, bom, na realidade eu trabalho com jogos de videogame desde 2009 para 2010. Então já tem bastante tempo, né, Léo? E durante muitos anos dei aula no curso de jogos digitais da faculdade UDF. E desde então, desde o início dessa trajetória, eu comecei a trabalhar com os chamados news games, né? Então eu acabei me tornando um dos pioneiros nesse segmento de jogos no Brasil. Poderia falar o que é esses news games, para quem não conhece? Os news games são jogos baseados em notícia, né? Porque eu, além de trabalhar com tecnologia, também sou jornalista, então acabei juntando as duas coisas. Então os news games são jogos baseados basicamente em notícias, em fatos reais. Pega uma notícia e a partir dali cria-se um jogo. A partir dali cria-se um jogo. Pode ser uma notícia factual, né? Ou pode ser de repente uma história, né? Algo mais profundo. Por exemplo, você pega um fato histórico, você também pode criar um jogo baseado numa notícia histórica. Também. Né? Mas, em síntese, os news games hoje trabalham basicamente com notícias bem factuais, né? O que torna um desafio essa produção, né, Léo? Porque a notícia é muito perecível. Então o jogo tem que ser muito rápido, porque senão a notícia passa e você perde o time, né? Perdendo o time do produto. Aí fica ruim, aí não dá o marketing esperado para aquele jogo, o lançamento fica ruim. Isso. Porque na realidade a vantagem do news games é essa, você sempre acaba atrelando o produto a algo que está na mídia. Então tu acaba ganhando mídia espontânea, né? Os veículos acabam dando matérias do teu produto e você acaba ganhando popularidade, digamos assim, por conta de você estar atrelando esse produto a uma notícia específica. Então o desenvolvimento tem que ser bem rápido. Bem rápido. Geralmente são jogos muito rápidos. E não pode ser complexo também, em muitos níveis, porque senão acaba perdendo esse tempo, né? Se você coloca muitos níveis dentro do jogo, acaba complicando aí. Mas me fala um pouquinho aí da tua trajetória, depois a gente fala especificamente do jogo, Capital né? Fire. Em 2010, a gente lançou o Dilma Adventure, né, que é considerado o primeiro jogo político do Brasil. Então, inclusive, eu fiz esse jogo aqui na UDF mesmo, a gente tinha uma equipe aqui com alguns alunos e foi um sucesso, né? O jogo foi um case de muito sucesso. A gente teve mais de 1,5 milhão de jogadas em 2 semanas. O jogo hoje é referência, a gente tem vários trabalhos acadêmicos, né? PUC, outras instituições que fizeram trabalhos de doutorado e mestrado baseados nesse jogo. O jogo realmente é um case de sucesso. Que bom. Foi o único que você lançou nessa época ou teve outros? Não, esse foi o primeiro. Depois eu acabei criando outros jogos políticos, né? Sempre com essa coisa de unir a notícia ao produto. Mas sempre jogos muito rápidos, né? O Dilma Adventure foi o que alcançou o maior número de jogadores, até porque eu acho que foi o primeiro e uma série de fatores acabam auxiliando o sucesso do produto, né? O tempo que eu lancei, o momento que eu lancei, acabou funcionando. Mas naquela época a gente não tinha muita experiência com monetização, era tudo muito novo, né? Em 2010 a gente ainda estava ali abrindo a mata ainda. Estava muito embrionário, né? O sistema de capitalização, isso. Monetização em geral, estava muito pouco. Né? Distribuição, tudo era muito precário na época, né? E ele foi para várias plataformas, multiplataforma ou não? Não, a gente lançou só na web na época. Só na web? Só na web. Foi um jogo, para você ter uma ideia, a gente fez em Flash, com Action 3, então... entendi. Hoje essa tecnologia nem se usa mais para desenvolvimento de games, com certeza. Apesar de ter muitos ainda na web que utilizam, mas sim,
praticamente foi uma tecnologia abandonada aí. Tá extinto já. Tá extinto. Os celulares hoje nem utilizam mais esse tipo de tecnologia. Tá bom, vamos falar então do Capital Fire, que é o jogo que você está lançando, né? Esse jogo tem uma perspectiva aí dos atentados que ocorreram no dia 8 de janeiro contra a República, né? A gente teve ali uma invasão de várias pessoas na Praça dos Três Poderes, onde ficam os três poderes que comandam o país. A gente viu muita depredação, muitas coisas. Você aproveitou de tudo isso para criar um jogo ali. Então me fala sobre esse jogo. Eu ainda não tive o prazer de ver, mas eu já vi o trailer, né? Tá bem legal. E aí eu vou com certeza jogar para me conhecer um pouquinho ali da história. Mas me fala sobre o jogo, processo de criação, se puder falar, seria interessante para a gente conhecer. O Capital Fire já entra numa outra linha, né? Porque o que acontece? Como eu te falei, os news games a gente tem esse problema do tempo. Né? O tempo é uma questão primordial. Mas no caso dos acontecimentos do dia 8 de janeiro, é um fato novo, porque aquilo ali é algo histórico. Né? É algo que a gente vai sempre falar, porque vai entrar para a história do país. Então, devido a isso, eu consegui ter mais tempo de produção do jogo. Então, eu decidi fazer um jogo maior, um jogo com fases, um jogo que tem um polimento melhor também. Né? Então, gráficos, tecnologia, qualidade de som, enfim. O jogo tem muito easter egg, né? Que são aquelas atributos que ficam escondidos, né? Dentro do jogo. Então, assim, devido a essa questão de a gente ter um pouquinho mais de tempo de produção, eu acho que o Capital Fire, eu acredito que é o melhor jogo que eu fiz até hoje, com certeza. Eu utilizei o Unity, né, que é a ferramenta que eu uso hoje, a engine que eu uso hoje, programação em C#, enfim. Mas é um produto que pegou todos esses acontecimentos, principalmente as notícias que saíram veiculadas em revistas e jornais, e rádio, televisão, enfim, e na internet também. Alguns memes, né, a gente aproveitou alguns memes. Por exemplo, tem aquela história do cara que andou pendurado, o patriota do caminhão, né? Pendurado do caminhão. Aí entra no jogo também, embora foi em eventos diferentes, né? Embora tenha sido um tempo diferente, mas entra também. Algumas referências ao período também da pandemia, como a história lá do jacaré, né? A gente colocou alguns inimigos que estão relacionados a todos esses discursos que a gente ouviu durante esse tempo aí. Pré-8 de janeiro, né? Pré-8 de janeiro. É meio que fizeram a storyboard, né, de todo o acontecimento. É como se fosse lá o grande dia. O grande dia, eu acho que o grande finale ali, a chegada ao Congresso. Ao Congresso. Como se fosse mesmo, e aí a gente via, né, teve um histórico todo no país aí, de 3 a 4 meses, né, de muito, aquela história do acampamento, em quartéis, etc. E acaba que foi basicamente o grande finale do dia mesmo. Exato. De tudo isso, foi naquele... E aí virou uma história, rende até um filme, né? Eu acho que rende um filme bom, porque, olha, nem um roteirista mais criativo do mundo conseguiria imaginar tanta coisa que a gente viu, né? Assim. Nossa, porque, de certa forma, eu convivo com política há muito tempo, né, no meu trabalho, mas a gente sente que houve uma mudança muito radical de como as pessoas tratam política no Brasil. Comportamento, né? Em geral, comportamento. Houve uma ficou bem, né? a famosa... vamos dizer assim, os dois extremos, né, que você viu, né? Ficou bem dividido mesmo o país. A gente está vivendo isso atualmente, né? E essa polarização, ela continua, né? A gente viu o país bem dividido. E, assim, dois lados bem vamos dizer, bem fortes, né? Praticamente, quem comandava o país, basicamente, era o grande centro, mas a gente viu uma polarização muito grande e bem equilibrada até, assim, porque foi apertado, se a gente for levar em consideração as eleições, né? Mas, assim, o nosso tema aqui não é político, a gente quer falar de tecnologia, até porque o nosso podcast é voltado para isso. Eu queria saber do processo de criação. Você faz todo o processo, desde o início, desde a concepção, a programação, a parte de gráficos, sonorização, porque o desenvolvimento de games envolve vários processos, né? Processos, e aí, tem ideia de quanto tempo você gastou em tudo isso? Olha, em horas? Eu comecei a trabalhar no jogo em fevereiro. Eu comecei a trabalhar no Capital Fire em fevereiro, para valer. Eu já tinha feito alguns estudos e tal ali em dezembro, já em janeiro entrou férias, aquela coisa toda. Em fevereiro eu realmente coloquei a mão na massa. Eu fiz o jogo todo sozinho, né? Tanto a parte de concept art, ilustração, animação, modelagem, enfim, todo o processo. Personagem, programação, os efeitos. A única coisa que eu não fiz no jogo, porque realmente não é a minha praia,
foram as músicas. Uhum. Né? Porque aí as músicas eu convidei uma sobrinha minha que toca e que é uma compositora excelente, e ela fez a trilha sonora, compôs que as massa. músicas. Muito bom. Na realidade, faz essa integração, né? Fica legal. Porque desenvolver jogo é uma área assim, multidisciplinar. Exato, teria que ter uma equipe inteira, né? Eu fiquei imaginando, né? Hoje você trabalha, né? Dá disciplinas, inclusive em faculdades aí, não só na UDF, mas já teve a oportunidade de dar aula em outras faculdades de produção de games, né? E aí você sempre que vai propor uma atividade para o grupo, é uma equipe de pelo menos 5 a 6 pessoas para ficar bem dividido ali. Um que vai ser responsável ali pela parte do design, outro pela parte de programação, outro roteirista, de repente outro envolver com banco de dados, se for guardar scores, essas coisas. Sim. Né? Então, para quem está começando no mercado de games, vamos lá, o que o aluno precisaria? Alguém que se interessa por essa área, acha interessante, gosta de desenvolver, o que essa pessoa que está começando nesse mercado poderia fazer para iniciar o processo? Hoje a gente está vivendo um momento muito especial, né? Eu falo isso para os alunos em sala de aula. A gente está num momento especial da produção de jogos, porque nós temos muitos recursos, né, Léo? Nós temos muitas engines, que são aqueles motores de jogos, que são as ferramentas que a gente usa para integrar ali a parte de arte e a parte de programação. Então você tem Unity, Unreal, Game Maker, Godot, enfim, tem uma série de softwares. Antigamente, quando a gente começou isso, praticamente não tinha, né? A gente fazia na unha, como se diz. Então hoje nós temos muitas opções de linguagem, muitos frameworks, né? Muitos sistemas que você pode utilizar para poder programar jogo. A primeira coisa que eu recomendo é você se identificar em qual área de produção você tem mais habilidade. Ou você é programador, ou você é artista, porque normalmente existe essa divisão, né? Tem pessoas que têm mais habilidade para programar e outros mais habilidades para arte. Então, a primeira coisa é definir isso, embora, como há uma grande facilidade hoje de encontrar conteúdo, informação, você pode fazer as duas coisas. Né? Eu, no meu caso, eu era artista, sempre trabalhei anos como artista, e depois acabei artista digital também, né? Artista digital, e depois migrei para programação. Né? E hoje sou apaixonado por programação, dou aula disso. Junta os dois, né? Aí junta os dois, aí você consegue resolver as duas pontas, né? Mas para quem está começando, o ideal é que você identifique ali o que você quer fazer, se você vai programar ou arte ou vai fazer as duas coisas. E começar com projetos pequenos. A grande sacada faz um jogo simples, replica um jogo pequeno, né? Pega um Flappy Bird da vida, refaz aquele jogo, porque aí o que acontece? Quando você começa a desenvolver pequenos games... Um Snake. Um Pac-Man. Um Pac-Man. Quando você começa a fazer pequenos games, você está introduzindo todos os elementos dos jogos grandes também. Né? Você vai trabalhar com a colisão, vai trabalhar com movimentação, a questão dos scores, enfim, os elementos básicos, né, de um videogame. Por mais incrível que pareça, um jogo, por mais simples que seja, ele te dá muita base de experiência para programar e desenvolver o produto. Eu vejo em sala de aula, né? Por exemplo, vamos fazer o Snake. O Snake é um bom exemplo. O jogo da cobrinha, né? O famoso jogo da cobrinha. Lá do Nokia, né? Então, assim, parece simples quando a gente está jogando, mas quando você começa a codificar, tem uma série de elementos ali que você tem que resolver. Então, é um ótimo exercício. Começa com jogos pequenos, aí você vai ampliando. Daqui a pouco você está conseguindo desenvolver um produto com mais qualidade ou mais polido, que a gente fala, né? Com um gráfico melhor. Um gráfico melhor, ou com um tamanho do jogo maior, com mais interação, etc. E o mercado de games? Está maravilhoso, está maravilhoso. Cara, nunca teve melhor. Depois da pandemia, principalmente, a gente tem tido assim um boom na área de jogos. Porque com a história do home office, tem muita empresa de fora contratando profissionais do mercado brasileiro. Porque o profissional brasileiro acaba se tornando barato para a empresa lá fora, né, por conta da nossa moeda. Então eles pagam um valor que para eles é menor e para nós é muito dinheiro. Né? Então, 5 vezes mais, né? 5 vezes mais. Então, o que acontece? Se você tem, que eu tenho falado muito para os alunos, invista no inglês. Né? Principalmente, é o que eu sempre falo. Porque se você tiver uma boa comunicação em inglês e souber programar, souber trabalhar na área de jogos, não vai faltar emprego.
não vai faltar trabalho. A área de tecnologia em geral, né? Sim. O inglês ele passa a ser essencial, principalmente quem está vislumbrando, né, com o mercado internacional. O inglês ele é essencial para isso, justamente para dar essa flexibilidade da pessoa poder trabalhar da sua casa para outros países, inclusive, né, com a questão do home office, muitas empresas têm procurado, ou até mesmo ir para outros países, como é o caso do Canadá, que tem direto aí muitas vagas em aberto, tem procurado muitos profissionais do Brasil, e é uma área muito boa, né? E no Brasil, assim, para tecnologia, eu tenho falado bastante isso. Invistam em tecnologia, gente. É um mercado aí que vai ter uma oferta de pelo menos 400 a 450 mil vagas até 2025, 2026. Sempre tem falado isso. A área de segurança tem perdido muito, porque né, a disposição dos dados. A área de tecnologia ela é muito boa e eu costumo falar para os alunos que nós somos a ponte, uma área meio. Sim. Todo mundo para ir do lado A para o lado B ele tem que passar pela ponte, pela gente. Sim. O médico precisa de um sistema para lançar o seu prontuário. O contador precisa dos seus softwares para lançar o imposto de renda, ou seja, fazer toda a contabilidade de uma empresa. Todo mundo que tem uma carreira hoje basicamente necessita da área de tecnologia para estar envolvido. Né? E assim, o mercado de games, aproveitando nessa temática de hoje, eu vejo que ele é muito promissor também, porque ele não se aplica só ao entretenimento, né? Exatamente. Ele se aplica a muitas outras áreas. Quais outras você poderia destacar? Bom, tem a área de educação, que é uma área que... Gamificação de cursos, né? Cursos. É um caso muito bom, falando em gamificação, eu gosto muito daquele aplicativo do Duolingo, né? Duolingo. Você aprender qualquer língua internacional hoje, você pode utilizar um aplicativo de produto gamificado. Né? Muito bom, exatamente, que prende a tua atenção ali. Se você tiver interesse, realmente fica muito tempo ali. Né? Eu acho uma coisa bacana também no mercado de jogos, no Brasil especificamente, é que, por exemplo, o poder público está começando a olhar para os jogos com um olhar melhor. Né? Então, aquela lei Paulo Gustavo, que é de incentivo à cultura, está disponibilizando um valor bem expressivo para tratar de jogos de videogame. Então, vai ter edital aí para você se inscrever e fazer jogo de videogame, com incentivo de dinheiro do governo. Outro caso é a FAPDF. A FAPDF também. A FAPDF que é uma empresa pública, vamos dizer assim, né? Trabalha de fomento à pesquisa do Distrito Federal e ela tem incentivado diversos editais, está com um em aberto até o dia 17 de setembro, tem o Start Brasília, que dá a possibilidade de startups, em geral, pode ser inclusive de games, desenvolver um produto e receber por aquilo, ter um fomento para desenvolver e depois esse produto ir para o mercado. É muito bom e isso ajuda muito. Se a gente falar dos eventos que a gente vê, as competições, hackathons, em diversas partes do país. E Brasília, como é que é o mercado de Brasília para desenvolvimento de jogos? Olha, o mercado de Brasília melhorou muito, né, Léo? A gente, nesses últimos 10 anos, a gente tem um mercado bem sólido em Brasília. Inclusive, felizmente, muitos ex-alunos nossos estão aí no mercado, porque durante muitos anos só a UDF e o IESB tinham um curso de jogos, né, em Brasília. O NB nunca teve? O NB não. O NB teve um curso de extensão, mas não tinha um curso específico de jogos. Mas tem outras escolas, como Saga. Tem escolas privadas, escolas privadas especificamente. Faculdades são poucas. Faculdades são poucas. Senac teve. Senac tem também. Tem. Teve, né? Teve, eu acho que não sei se ainda tem, mas teve. A maioria desses cursos foram criados pelo nosso professor, saudoso professor Chiquinho, né? Isso. Que foi o cara Francisco Osório, né? A gente chamava de Chiquinho, assim. Que foi o cara que realmente implantou esses cursos de jogos em toda Brasília, em todas as faculdades de Brasília. Então, assim, o mercado de Brasília deve, com certeza, ao trabalho do Chiquinho, né? E, assim, hoje a gente tem um mercado muito consolidado. Nós temos várias empresas em Brasília, muitas delas ganhando editais fora do país, inclusive. Nós temos um ex-aluno nosso que conseguiu ganhar uma verba do Canadá recentemente. Então, assim, muito trabalho fora. Agora, recentemente, eu fui a São Paulo num evento grande também. Encontrei os alunos nossos lá com empresas, né? O Felipe Lepletier, acho que tu lembra dele. Tem uma empresa muito boa, que é a Uruca Games. Então, assim, nós temos aí profissionais que estão trabalhando no mercado. E o mercado de games, assim como o mercado de tecnologia, é um mercado que tem muito espaço. Né? Então, hoje está muito fácil de publicar jogos também, né, Léo? Você vai ali no Android Studio, na Google Play, você paga um valor bem barato e consegue publicar, assim, vários jogos. Né?
Então, assim, tá fácil. A gente tem o itch.io, que você pode publicar de graça. Oh, que legal. Quem trabalha com HTML5, quem já fez aula do professor Léo lá de dispositivos web, né? Ele consegue fazer jogo que roda em qualquer tipo de celular, por exemplo. Exato, web. Né? Então, assim, a gente tem um mercado que está muito aquecido e está faltando profissional. E nós somos muito criativos. O brasileiro é conhecido por ser criativo. Né? Então, eu sempre falo, se você puder trabalhar com jogos, venha trabalhar com games, porque é um mercado fabuloso, assim. É encantador e o resultado é muito rápido, né? As pessoas acabam... Porque o game tem uma coisa que o cinema não tem, né? Que é essa coisa da interação, de você poder viver seus personagens, de você poder viver aquela realidade ali. E desde jogos mais simples até os jogos mais complexos, né? Ah, que legal, né? Além dessa parte de games, eu já vi que você participou de alguns eventos também, até campeonatos internacionais de caricatura, essas coisas. De arte, né? De arte, né? Ainda é meu foco. Inclusive, fui premiado agora recentemente na Bienal de Humor em Lisboa, né? Ah, que legal. 2 vezes consecutivas, né? 2020 e 2022. Uma de cartoon e outra de caricatura. Que é também uma coisa que eu recomendo. Cara, participem, tem vários eventos internacionais de arte. E às vezes as pessoas ficam, né, com vergonha, não, mas eu não vou me expor. Artista tem que se expor, tem que mostrar o trabalho. Né? Tem que mostrar o trabalho. Tem que mostrar o trabalho, senão daqui a pouco a inteligência artificial faz tudo e a pessoa não faz nada. A gente já Como é que tá essa questão, disso, hein? né? Tá complicado, né? Porque agora... O artista digital tá mais complicado, Tá né? mais complicado. Porque a inteligência acaba pegando um pouco de todo mundo para tentar criar a própria dela, né? Ela não tem uma... Mas como ainda tem poucas pessoas trabalhando especificamente com inteligência artificial, por enquanto eu acho que está beneficiando os artistas. Porque o cara que já trabalha com Photoshop, já trabalha com uma ferramenta de digitalização, e ele pode pegar as imagens que ele cria ali rapidamente com inteligência artificial e dar um acabamento, dar um toque de arte e acabar fazendo um produto bem bacana, né? Com altíssima qualidade. Mas melhorou muito. Mas ajuda. Eu estava só brincando na questão do chat GPT, por exemplo, né? Eu não sei desenvolver jogo, mas pedi lá, faça para mim um jogo em JavaScript, jogo da velha, com HTML e CSS. E ele fez rapidamente ali, eu que já sei os comandos tudo, coloquei. Funcionou beleza. Só trabalhar ali nos gráficos, etc. E é um jogo que você desenvolveu, assim, é uma ajuda, você pode estudar o código, trabalhar, melhorar, fazer alguma outra coisa. Eu acho interessante para essas ferramentas novas para o jovem poder aprender. Isso é sensacional. É sensacional. Eu vivo falando isso em sala de aula. A gente tem que usar melhor o poder computacional que nós temos a nosso favor, né, Leão? Nós temos uma máquina fantástica na nossa mão, que é um celular. Tem muito mais poder computacional do que muitos computadores da nossa época. Exato. Você praticamente anda com um computador na mão 24 horas. Exato. Né? E hoje, assim, a gente foca muito em entretenimento. A fotinho lá para o Instagram, para a rede social, o vídeo do TikTok, enfim. E você acaba deixando de usar essa ferramenta como uma máquina poderosíssima para aprender ou para desenvolver outras habilidades. Né? Não, e a grande maioria nem utiliza como produtor. Né? Nem ganha benefício em relação a isso. Usa mais só como consumidor. Né? Exato. A grande maioria, eu acho que acredito que mais de 70% chega nesse patamar só de consumir, sem produzir, né? Sem produzir. E aí quem está produzindo, quem está fazendo um jogo, quem está botando um vídeo ali, está monetizando, está vendendo alguma coisa, é que está colhendo os benefícios disso tudo, né? Exato. Eu espero que com o Capital Fire, essas pessoas que trabalham com podcasts e fazem os youtubers que trabalham com games, joguem o meu jogo e se divirtam e divulguem, né? Porque eu acho que o produto é bem bacana. Você vai divulgar onde? Ele vai estar... Ele vai ser publicado inicialmente na Steam, primeiramente na Steam, mas o jogo vai ter que acabar indo para mobile, porque o público do meu jogo vai ser muito mobile, né? Então eu vou acabar jogando também no Google Play e na Apple Store. Né? Só que os jogos diferentes, né? Na Apple Store e Google Play, a gente vai ter algumas fases free, inclusive, vai dar para jogar free. E na Steam a gente vai ter o jogo full time para comprar o jogo lá. Né? Para console? Para console, para PC especificamente. Ah, entendi. Que massa, que legal. Bom, então a gente vai ficar aguardando aí o lançamento. 7 de setembro. 7 de setembro. É uma data bem legal. Icônica. Bem próxima agora, né? Já nessa semana, então. Sim. Vai dar tudo certo. Sucesso para você, viu? Obrigado, Léo. Eu acho que vai ser realmente sucesso. Eu acho que o produto está muito, muito bem desenvolvido, muito criativo. E acredito que vai fazer sucesso.
Tá bom? E a gente vai aproveitar, assim que lançar, a gente vai deixar na descrição aqui do nosso vídeo para vocês poderem acompanhar. Eu peço a vocês, toda semana a gente vai estar lançando um capítulo novo aqui, uma história, trazendo de repente, daqui a pouco a gente traz uns convidados bem legais para vocês conhecerem. Exato. Né? Mas para isso você tem que se inscrever no canal, tem que compartilhar isso para o máximo de pessoas que você conseguir, dar aquela curtida, comentário. Como é que é? Ativar o sininho. Ativar o sininho. Porque quando ativa o sininho é que chega a notificação quando a gente lança um novo episódio. Né? A ideia é essa, né? Sim. E aí toda segunda a gente está trazendo um capítulo novo aqui, né? E esperamos que vocês gostem bastante aí do Capital Fire. Né? A gente colocou algumas, né, flechas aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou deixar aí o trailer final para vocês curtirem aí como é que vai ser o jogo. Um abraço para vocês. Se quiser dar as suas considerações finais. Não, é isso aí, pessoal. Até o próximo programa. E também fiquem à vontade para recomendar temas aqui, para a gente poder discutir no nosso programa também. Né? Esse Tech Talk está aberto ao público. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente.